Amigão, de repente o que está acontecendo na tua vida no momento tem te levado a pensamentos negativos. E talvez você tenha chegado, inclusive, à conclusão de que nada está dando certo, que você não vai conseguir, que talvez você não nasceu para vencer e talvez você fique dando uma olhada ao teu entorno e no teu ponto de vista as coisas dão certo para todo mundo, menos para você. As oportunidades surgem para todas as pessoas que você conhece e para ti as coisas estão indo de mal a pior. Se você não viu o meu vídeo anterior, tenha certeza que se você absorver a mensagem que eu passei nesse conteúdo, você vai sim ter a tua mentalidade alterada de alguma forma e eu tenho certeza que para melhor. Em 2016, e eu digo isso, a situação que eu estava, onde eu estava imergido, e eu não sabia exatamente, se bem que as circunstâncias que me envolvia me levaram para a situação que eu estava encarando. Lá no conteúdo anterior, eu disse que passei por uma quase depressão. Eu passei aproximadamente uns 30 dias sem motivação, não via inspiração em nada. Ao amanhecer, eu permanecia literalmente ainda sobre a cama, não pensava no que eu ia fazer, não queria pensar nisso e assim por diante. Para quem, quando eu compartilhei isso com algumas, opa, quando eu compartilhei isso com algumas pessoas, tempos mais tarde, só alguns anos depois, e além, interessante, eu amanhecia sem vontade de acordar e às vezes no meio da madrugada, às 2 da manhã, eu estava aceso igual árvore de Natal. Eu te diria que jamais, após refletir na minha história de vida, jamais eu permaneci por muito tempo nas circunstâncias em que eu estava realmente mergulhado em 2016. Vamos lá. Como falei, eu poderia muito bem ter nascido morto. E foi isso que a equipe que assistiu a minha mãe disse. Infelizmente perdemos os dois. Isso significa que eu não apresentava ou não apresentávamos, tanto eu quanto a minha mãe, sinal vital algum. Então, já que eu não nasci morto, como acontece milhares de eventos ao entorno do mundo, a todo o momento, eu poderia muito bem ter problemas mais sérios, como microcefalia ou algo associado à falta de oxigenação, por ter passado da hora de nascer. Isso não me afetou tanto quanto deveria afetar. Eu poderia passar toda a minha vida como um mero vegetal. Isso não aconteceu. Eu poderia ter sido tratado com um certo desprezo. Também não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a minha mãe ela desenvolveu uma super proteção porque, de alguma forma, como ela vivenciou essa realidade comigo, então ela me via como alguém um pouquinho fragilizado, um pouquinho frágil e talvez um pouco incapaz para enfrentar alguns desafios. Isso me fez eu crescer ou passar toda a minha infância e chegar na adolescência como um eterno meninão. Tanto que a minha mãe às vezes falava, ela não usava a palavra ingênuo, mas ela dizia assim: meu filho, você é muito simples. Eu vivi de uma forma como se não houvesse amanhã, olhava para todas as pessoas como se elas fossem boas, e eu te diria que eu tenho até saudade da época em que as pessoas me viam como uma pessoa ingênua. Uma pessoa. Não estou dizendo que ser tolo é a melhor das opções, mas quando você é uma pessoa que só consegue enxergar as coisas boas nas outras, você não anda com o coração armado, com a guarda alta. Isso
essa inocência, essa forma de ver, essa forma pura de ver as coisas te dá uma paz interior que você não faz ideia. Mas o fato é que, de alguma forma, o meu pai, embora não sendo um homem com formação, com alguma formação acadêmica, não tem graduação alguma, pouco frequentou a sala de aula, mas ele uma vez me chamou e bateu um papo assim muito legal. Foi um divisor de águas na minha vida. Ele, indo direto ao ponto, ele disse: aparentemente a tua mãe te trata como você tivesse falta de capacidade cognitiva ou tivesse uma limitação muito grande. Ei, não internaliza isso, não absorve, não leva isso para a tua vida, porque você é uma pessoa com uma capacidade incrível. Principalmente quando eu te escuto falar, a forma como você se comunica me faz eu pensar que você é uma pessoa esperta, inteligente, capaz. Então acredito que você pode ir muito longe. Foi, eu acredito, a única vez na vida que eu tive que o meu pai se dirigiu a mim com tais palavras e como aos poucos eu fui me tornando uma pessoa com uma capacidade muito grande de absorver aquilo que eu via ao meu entorno. Interpretação, eu penso, né, que tenho uma capacidade muito grande de internalizar, de entender as circunstâncias, entender o que a pessoa, o recado ou as mensagens sutis que a vida quer transmitir para mim. Então, e o meu pai dizia o seguinte: você tem um cara capcioso, inteligente, esperto. Então, não absorve isso, não internaliza, não fica pensando que você em algum aspecto incapaz, que isso não é verdade. E como eu falei, todos nós, independente de quem somos, independente em qual tipo de família você cresceu, você tem potencialidades e tem também suscetibilidades. Você tem fraquezas, tem pontos em que você é expert e tem em alguns. Eita, o meu filhão tá por ali aprontando um pouquinho. Coisa da primeira infância, faz parte. Mas não vamos perder aqui o nosso raciocínio. Você tem que ter essa consciência de que em algum ponto você precisa melhorar. E o importante é que você tendo esse entendimento, você sabe que precisa fazer alguns ajustes. E talvez depois dessa conversa com meu pai, eu passei a olhar para as circunstâncias, para a vida, com outros olhos. Inclusive, eu passei a ficar mais atento, apesar de aparentemente estar desligadaço, mas com o tempo, mas quero dizer que isso não aconteceu da noite para o dia, nem do dia para a noite. Eu confesso a você que talvez, repito, por consequência desse problema que eu tive no nascimento, ou talvez por causa da superproteção com que a minha mãe acabou cuidando de mim, eu acabei tendo essa certa. Eu vou falar aqui no português para que fique muito claro. Tanto que as pessoas que convivem ao meu entorno, eu digo assim, a família, os mais próximos, eu também nunca cheguei a fazer um diagnóstico de fato para saber o meu nível de TDAH ou algo do gênero. Mas a minha família, eu sei disso porque temos liberdade para falar com um outro de forma muito clara e direto ao ponto, então eles pensam que realmente, eles concordam comigo que durante a minha formação eu tive um certo retardamento, e eu tenho consciência disso. Tanto que, com essa consciência que eu tenho, a cada dia eu procurei ficar um pouquinho mais antenado, um pouco mais esperto, com os olhos abertos com relação às pessoas que me cercavam, que realmente estava acontecendo, quanto às intenções das pessoas. Repito, isso não aconteceu da noite para o dia. Mas o fato é que quando eu parei, ou a cada dia que eu reflito na realidade de que
você não precisa de um grande milagre. A vida é um milagre, o dia a dia é um milagre, a respiração é um milagre. Existem pessoas por aí que estão respirando por meio de aparelhos, né? E é evidentemente que precisamos, como humanos, entender que a família dessas pessoas sofrem. Mas o que eu quero dizer é, você que não está né, nesse estado, agradeça. Você tem motivo para ser feliz. E é interessante e até uma pena, é lamentável, como algumas pessoas que você olha e vê com limitações bem maiores do que a sua, tem a capacidade de ser inspiração para outras pessoas, enquanto você, e eu digo assim com muita franqueza, com todos os membros, você pode correr, pular, sorrir, enxergar, ouvir, falar, e enquanto existem pessoas que estão literalmente estendidas em um leito de hospital e existem casos aqui no hospital regional de uma moça que ela, inclusive, pode ser a primeira pessoa, não sei se é a nível de Brasil, a fazer medicina e ela nunca deixou o hospital. Ela vive constantemente num ambiente hospitalar porque ela tem uma doença tão rara que ela não pode, de maneira alguma, ela tem que estar ligada aos aparelhos o tempo todo. Então, assim como eu tive a oportunidade de parar para refletir na minha vida e saber que eu tenho tudo, todas as ferramentas possíveis para ser um vencedor, e talvez estava depressivo e não tinha uma explicação. Posteriormente eu falo a você algumas circunstâncias que enfrentei durante esse processo. E o porquê que no futuro, evidentemente, eu vou contar para você que eu mudei de uma área profissional para outra. E eu fico feliz porque eu tenho você acompanhando esse bate-papo até agora. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa a tua curtida, ativa também o sininho. Se você, como parte dessa comunidade, interagir, deixar aqui teus comentários, sugestões, evidentemente que a gente vai construir uma comunidade forte no sentido de crescer, desenvolver-se, e desenvolvimento pessoal é tudo. Você precisa entender que enquanto existe vida, existe oportunidade de você evoluir.